Materiais para desenvolvimento da coordenação motora, estágios Z1 e Z2 do Kumon, para uso em todas as disciplinas. Objetivo. O objetivo desses estágios é fazer com que a criança se acostume com a escrita enquanto se diverte traçando linhas retas e curvas livremente. Recomendações gerais. Primeiro, recomenda-se o uso de lápis triangular curto e de grafite macio para que a criança consiga aplicar a pressão adequada na escrita. Caso não tenha lápis triangular em casa, pode-se utilizar o lápis convencional. Atenção para o tamanho do lápis, pois se ele for muito longo, a escrita poderá se tornar instável e difícil para a criança. Segundo, ensinar a criança a pegar corretamente desde cedo no lápis é muito importante. Assim, evitamos futuros problemas ergonômicos e de caligrafia. A criança que segura o lápis de forma errada costuma se cansar mais facilmente ao resolver as tarefas. Se necessário, ajude-a a segurar da forma correta. Para utilizar o lápis corretamente, a criança precisa segurá-lo com os 2 dedos, o polegar e o indicador, e ao mesmo tempo apoiá-lo no dedo médio conforme mostram as figuras. Terceiro, pressão adequada. Normalmente as crianças seguram o lápis com muita força ou então quase sem nenhuma firmeza. Para ter flexibilidade para desenhar letras, números e outros símbolos, é necessário aplicar a pressão correta ao lápis. A pressão correta é aquela que assegura o máximo controle do traço sem estressar os tendões e músculos da mão da criança. Quarto, qualidade do traçado. Se necessário, auxilie a criança a começar o traçado no ponto demarcado como inicial e pare no ponto demarcado como final. É importante que ela desenvolva a habilidade de parar o traçado por sua própria vontade e de traçar dentro da trilha destinada para isso, sem tirar o lápis do papel. As repetições das linhas fazem com que a criança aumente a velocidade de escrita. Quinto, modo correto de fazer as tarefas. Ao fazer o traçado, a folha deve permanecer parada. Evite que a criança gire a folha. Veja os exemplos a seguir. Se necessário, auxilie a criança para que ela estude utilizando uma mão para segurar a folha, mão de apoio, e a outra para segurar o lápis. Sexto, aproveite as histórias que aparecem nos bloquinhos para despertar na criança a curiosidade pela leitura. Veja o exemplo a seguir. Realizando a tarefa. Primeiro, escreva nome e data. Caso a criança não saiba escrever sozinha, os pais poderão escrever por ela. Segundo, nos blocos nomeados como pintando, permita que a criança rabisque livremente. Não se preocupe caso as linhas feitas saiam muito fora dos limites do desenho. Nesta etapa, o mais importante é que a criança desfrute a alegria de traçar linhas. Terceiro, recomenda-se ler as frases dos bloquinhos e criar histórias que despertem o interesse da criança a resolver o material. E quarto, pode-se utilizar giz de cera ou lápis de cor. Linhas retas e curvas. Primeiro, traçar sempre do início ao fim, mantendo a ordem das linhas, de cima para baixo e da esquerda para a direita. Segundo, trabalhar sempre o vocabulário com a criança, como por exemplo, vamos ligar as 2 galinhas? Terceiro, indicar à criança que durante o traçado ela deve passar pelas bolinhas azuis que estão no caminho. Desenhos, formas e linhas vai e vem. Primeiro, a criança deve fazer o traço começando pela bolinha e finalizando na estrela. Segundo, nos estágios Z1 e Z2, as bolinhas azuis são para que a criança passe sobre elas ao longo das trilhas. No Z2, as bolinhas verdes são para que a criança faça uma pequena pausa sobre elas, sem tirar o lápis do papel, e na sequência siga o traçado. Terceiro, leia para a criança as palavras que aparecem nos blocos. Quarto,
Algumas linhas vai e vem podem ser difíceis para algumas crianças. Se necessário, pode-se conduzir a mão para mostrar a maneira correta de fazer o traço. Ângulos e curvas. Para realizar o traço de ângulos e curvas, como no desenho ao lado, peça para que a criança siga com cuidado os caminhos, traçando as retas e curvas da bolinha à estrela. As bolinhas verdes sinalizam a mudança do sentido do traçado. Peça para que a criança realize pequenas pausas nessas bolinhas, porém sem tirar o lápis do papel. É muito importante tornar o estudo da criança um momento prazeroso. Para isso, elogie e valorize suas pequenas conquistas. Listamos alguns exemplos de como elogiá-la. Em caso de dúvidas, consulte o seu orientador. Bons estudos!